básica. Não sei se vocês explicaram, se vocês têm aí ou não. Sim? Quem é o Elvis? Bom, é uma questão sobre dilatação. Só que nós temos um item aqui, ele está falando que é um copo de vidro de 600 ml. Isso é volume, ml. Então eu já identifico que é volumétrico. Sim? Mas o probleminha aqui, que ele apresenta dilatação, aqui no caso ele apresenta o coeficiente de dilatação que é linear. Então é uma pegadinha do exercício. O vestibular faz isso, o Enem faz isso. Que você vai ter que trabalhar com dilatação volumétrica, uma equação de dilatação volumétrica, mas ele não apresenta para você o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, ele apresenta a linear. Então significa que a letrinha que representa o coeficiente de dilatação para linear, das três letrinhas gregas lá, alfa, beta e gama, qual é a letrinha que vai representar a linear? São três, alfa, beta e gama. Qual? O alfa. O alfa. Do vidro, o alfa é 0, eu tenho aqui um número decimal, né, um número pequeno, tenho 3, 5 zeros e 9. Esse é o alfa. Só que a equação, para eu trabalhar o volume de um copo, é o que? Volumétrico. Então você tem esse copo aí, e é a dilatação volumétrica, porque 600 ml é o volume do copo. Então a equação é a dilatação volumétrica. Volume inicial é qual a letra que vai na equação de dilatação volumétrica? Eu sei que é o Y. Tipo Y. É o gama. O gama. Vezes variação de temperatura, que eu posso colocar delta θ ou delta t, que é a temperatura. Pode ser que apareça delta θ, para não confundir com delta t de tempo, variação de tempo. Então aqui eu vou ter os dados. Primeiro, o exercício ele fala o seguinte: um copo de vidro de 600 ml possui coeficiente de dilatação linear igual a 0,00009. Está completamente cheio de petróleo, de coeficiente de dilatação volumétrica. Olha só a diferença. Aqui ele apresentou o coeficiente de dilatação linear e aqui ele apresenta o coeficiente de dilatação volumétrica. Porque os fluidos, eles vão apresentar sempre o coeficiente de dilatação volumétrica. Eu não tenho um fio de petróleo para ser linear. Eu não tenho uma área de petróleo. Eu tenho um volume de petróleo. Então, na tabela do coeficiente de dilatação para os líquidos, vai ser sempre volumétrico. Sempre. Então aqui ele apresenta o coeficiente de dilatação volumétrica 0,001. Se o conjunto estava em equilíbrio térmico a 20 graus Celsius, então ele estava completamente cheio aqui de petróleo, está a 20 graus Celsius, o frasco está a 20 graus Celsius e o petróleo que está dentro também está a 20 graus Celsius. Está o quê? Em equilíbrio. A palavrinha aqui, equilíbrio térmico. Ele passa de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius. Então o conjunto, o frasco de vidro, vai passar de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius, e o petróleo que está dentro também vai passar, vai receber energia, aqui algum tipo de energia. Está recebendo energia aqui. Então essa quantidade de energia, né, vai ser passada para o conjunto. Ao nível do mar. Ao nível do mar é importante, porque ao nível do mar nós temos algumas grandezas que são constantes aí e conhecidas. E sem mudança de fase, então não vai ter troca, não vai ter mudança de fase. Então eu tenho a certeza de que eu não vou usar uma equação para mudança de fase, eu vou usar a equação só para mudança de temperatura. Qual é a equação? Alguém lembra?
Se fosse para você usar, no caso de aumento de temperatura aqui, eu poderia estar usando quimora quimacete, que é o conteúdo dos próximos exercícios aqui. Então, ao nível do mar, eu tenho essas grandezas que eu tenho que ficar esperto aí. Eu tenho na prova toda falando que é o nível do mar. Nesse caso aqui, a gente vai estar trabalhando com volumétrico. Então, a gente vai ter essa equação aqui. Ele quer saber, determine a porção de petróleo que transborda. Então, significa que o frasco vai aumentar um pouco de volume. Sim? O petróleo que está dentro vai aumentar de volume também. Será que os dois vão ter o mesmo aumento de volume e não vai derramar nada? O que vocês acham? Eu acho que o volume vai aumentar mais. De quem será? Será que o frasco vai dilatar mais ou o petróleo vai dilatar mais? O petróleo vai dilatar mais. Ele tem um coeficiente de dilatação aqui, ó, maior. Esse é menor. Como, professor, tem mais números aqui? Sim, mas quanto mais zeros aqui, menor é o número, sim? Esse número aqui é maior do que esse aqui. Mesmo eu tendo que multiplicar por 3, porque eu vou ter que multiplicar por 3 aqui, não sei se vocês lembram disso. Então, ó, eu tenho que calcular, através da equação de dilatação de volume do frasco, ver quanto dá. Estava na prova isso aí, né? Sim, é a prova. Essa é a prova. Muito bem. Então, eu vou ter que calcular a dilatação do frasco, ver quanto dá. Dilatação do petróleo vai dar maior. E aí um pouco de petróleo vai ficar dentro, porque o copo também vai aumentar um pouquinho. Então um pouco de dilatação do petróleo vai ficar dentro do copo. Porque ele vai dilatar um pouquinho o copo também. Só que não consegue suportar tudo. Ele vai aumentar um pouco o volume. Se ele dilatasse da mesma maneira, tivesse o mesmo coeficiente de dilatação, o frasco ia aumentar, o petróleo ia aumentar nas mesmas proporções do frasco, então o que ia acontecer? Ia ficar tudo certo, não ia derramar nada. Ia ocorrer a dilatação dentro do petróleo, mas o frasco também aumentou um pouco de volume. Então, mas como eles não têm o mesmo coeficiente de dilatação, então vai dar problema. Que vai começar a aquecer e isso vai começar a transbordar o petróleo. A pergunta é, quanto vai transbordar? Né? Quanto vai derramar? Quanto vai ser a dilatação aparente? Aquilo que eu vou ver. Né? Qual vai ser a dilatação aparente? O que eu preciso fazer? Calcular a dilatação do frasco, calcular a dilatação do petróleo e fazer a diferença. Subtrair do petróleo menos do frasco, que é o que vai ficar lá dentro. Essa diferença é o que eu vou ver derramar, que é a dilatação aparente, que vai transbordar. Tudo bem? Então vamos lá. Calculando isso daqui, delta V. Vamos calcular para o copo primeiro. Qual que é o volume do copo? Volume inicial do copo. 600 ml. Qual que é o gama do copo? Se eu tenho alfa. 2 vezes, né? Quanto? 2 vezes, né? 2? É 3, é volumétrico. Ao cubo. Volume é ao cubo. Né? Mas se não é do copo, então, é do petróleo? Não, eu estou calculando do copo. Mas o volumétrico não é do... Os dois são volumétricos. Volumétrico para o copo e volumétrico para o... Só que o único problema é que ele apresenta o linear aqui para o copo. Eu errei. Toda vez que eu tiver o linear, eu vou fazer vezes 3 Se e você... vai virar volumétrico. Exatamente. Porque a tabela dos coeficientes de dilatação para todos os materiais, a bem da verdade, ela não existe volumétrica e não existe superficial, que é o beta. Você vai encontrar o alfa de todos. Só que daí você vai ter que analisar se você está calculando uma chapa, que é uma dilatação em área, você vai ter que pegar o linear e multiplicar por 2, né? 2 dimensões. Se é um volume, em 3 dimensões. Então você tem que multiplicar por 3. Sempre assim. 3 vezes o alfa. Né? Então vai ficar 3 vezes 0,0000009. Esse gama vai ficar em quanto então? 9,27 aqui. Vai dar 0,1, 2, 3, 4,
7, é isso? Me ajudem aí. Dá uma conferida aí pra mim, pra gente não fazer besteira. É isso, né? É? Tá, então ó, agora eu vou substituir o gama. O gama, então, quem é? É esse valor aqui. 0,000007 vezes a variação de temperatura. Quanto é a variação de temperatura? De 20 graus Celsius para 100, né? É final menos inicial, né? Pode fazer isso de maneira lógica. De 20 para 100 tem que aumentar quanto? 100 menos 20 dá 80. É só multiplicar todos esses valores e eu vou ter o aumentinho do frasco, que é a variação do volume do frasco. Quanto aumentou esse frasco aqui? É só multiplicar todos esses valores aqui. Então alguém me ajude aí com a calculadora, para a gente não perder tempo. Conferiram aí? ml. Então, o que eu calculei aqui? O frasco, com essa variação de temperatura, as moléculas dele começam uma agitação, ele precisa de mais espaço, né? Dilatação, a gente já comentou sobre dilatação, e quando eu tenho, né, para a maioria das substâncias aí, nós temos, quando aumenta a temperatura, um aumento da agitação molecular, eu preciso de mais espaço e acaba aumentando um pouco as suas dimensões, certo? Então o que aconteceu? O frasco, em função desse aumento de temperatura, ele aumenta de 600 ml para 601,296 ml. Eu tenho que somar esse número com 600, né? Para eu, exatamente, para eu saber o volume total do copo, se eu quiser. Então, eu posso fazer isso aí, olha só. Então, ou eu posso trabalhar só com a dilatação mesmo. Eu posso trabalhar, se eu quiser, eu posso trabalhar só com a dilatação, porque eu sei que aumentou isso do copo. E agora eu vou calcular de quem? Do petróleo. Muito bem, agora eu vou calcular do petróleo. E aí eu vendo quanto vai aumentar do petróleo, quanto aumentou do copo. Isso aqui vai ficar dentro do copo de petróleo. 1,296 de dilatação do petróleo vai ficar. Porque o frasco aumentou um pouco. Sim? Daí isso aqui vai ficar dentro do copo, do petróleo. O resto vai derramar. Como que eu sei, como é que eu vou descobrir? Eu vou calcular quanto vai dilatar o petróleo, subtrair isso aqui que vai ficar dentro do copo, e o resto vai ser o que eu vou ver dilatar, que é aparente. Aparentemente vai dilatar uma porção de que não é a real, porque um pouco ficou lá dentro do frasco, da dilatação real do petróleo. Então vamos lá, vamos calcular a dilatação do petróleo agora. A dilatação do petróleo vai ser também a equação de dilatação volumétrica, volume inicial, gama, variação de temperatura. Delta V igual. Qual que é o volume de petróleo? 600, porque o copo tem 600 ml, está cheio de petróleo, então o volume de petróleo é 600. Qual que é o coeficiente de dilatação volumétrica do petróleo? Já está lá, pronto. Não tem que multiplicar por 3 nem nada, já está volumétrico. É 0,00 vezes variação de temperatura. A variação de temperatura, como é um conjunto, o que vai acontecer? Quanto é a variação de temperatura? É a mesma. Então, é um conjunto sofrendo a mesma variação de temperatura. Alguém multiplica para a gente agilizar? 48. Quanto? 48. 48 ml. Olha só. O petróleo, o frasco aumentou só 1,296 ml. Pouquinho. O petróleo aumentou tudo isso aqui, 48 ml. Então significa que vai derramar 48 ml porque dilatou 48 ml? Não, não vai dilatar 48. Por quê? Porque o frasco também aumentou um pouquinho. Quanto vai derramar? 48 menos quanto? Menos 1,296, que é o que vai derramar. Porque 1,96 da dilatação dos 48 vai ficar lá dentro do frasco. O 48 eu não preciso somar com 600. Não, se você fizesse isso, ia te dar mais trabalho. Você ia somar com 600 aqui, somar com 600 aqui, daí subtrair, entendeu? Ia te dar mais trabalho.
Não, daria também. Daria também. Você quer saber quanto é quanto de volume passou a ser o frasco, né? E quanto de volume passou a ser o petróleo e depois subtrair, vai dar na mesma. Porque se eu somar 600 aqui e somar aqui e depois subtrair, então não vai dar diferença. Vai dar o mesmo valor. Eu não sei porque eu errei na prova, porque eu sabia fazer, prof. Não sei. Eu também. Eu acho que vocês não devem ter feito isso daqui. Mas eu multipliquei por 3, porque eu lembrei que quando eu estava estudando, um amigo meu estava me ensinando, e daí ele fez eu repetir várias vezes para ele que eu tinha que multiplicar por 3. Multiplicar por 3. É, para eu lembrar. Então eu não sei porque. Quanto dá então? Se eu pegar 48, Não, acho que não, porque eu marquei 48 mesmo, porque não tinha dado exato, entendeu? menos 1,296, vai dar quanto? 46,704. Professor, você quer dizer no chute. Sério mesmo. 46. Porque quando eu fiz na prova, eu não sei o que eu fiz, mas não dava o número exato que tinha ali, entendeu? Nenhum deles. O único número que eu consegui atingir foi 48. O único 48 que eu não ia atingir o número que eu ia riscar, não tinha número exato. Não sei lá. Eu não fiz o cálculo na prova. Professor, o PC 548 vai ser muito, porque ele com zero vai ser muito pequenininho. Chutou. Eu chutei o 46. Eu coloquei 47. Resolve aquele de equilíbrio, prof. Esse aqui? Acho que é. Ah, não, esse daqui é do bloco de gelo lá. Acertaram esse daí? Bloco de gelo que recebe energia? Ah, esse daí eu chutei porque eu fiz 300 mil contas e eu não sabia, mas eu acertei. No chute, mas acertei. Olha só. Um bloco de gelo a menos 20 graus Celsius. Gelo de menos 20 ele pode ir até quanto? E continuar sendo gelo? Zero. Então ele pode aumentar a temperatura. Eu posso aumentar a temperatura do gelo. Como, professor? Ué, se o gelo está a menos 20 e vocês estão falando que eu posso levar até zero e ele ainda é gelo, significa que eu vou aumentar a temperatura do gelo. Um gelo com a temperatura de menos 20 gruda no teu dedo, ele congela a água dos poros do teu dedo e vira um bloquinho de gelo lá dentro dos poros do teu gelo, no teu dedo, e gruda no teu dedo. Sim? Se encostar na língua, uma colher a menos 20 graus Celsius, né, você já sabe o que acontece. Alguém já deve ter feito esse experimento de pegar alguma coisa que está com uma temperatura muito baixa, encostar na língua ou pegar. Tem um vídeo de um menino que ele coloca a língua dentro do freezer. Você encostar a língua, ela fica grudada lá, porque congela, vira uma pedra de gelo tudo, a água nos poros da tua língua, entendeu? A saliva ali, vira uma pedra de gelo. Inclusive ele aumenta um pouquinho de volume e dá uma lesão, né? Dá uma lesão, fica, se você encostar na pele, por exemplo, alguma coisa vai grudar, quando você tirar ali, vai dar uma lesão, porque o gelo ele aumenta um pouquinho de volume quando a água, quando passa a ser sólida, ela aumenta um pouquinho por causa das pontas de hidrogênio. Uma dilatação chamada irregular. Bloco de gelo a menos 20 graus Celsius recebe energia e transforma-se totalmente em vapor a 100 graus Celsius ao nível do mar. Ó, no nível do mar, existem algumas grandezas aí que são importantes eu citar, que é o nível do mar. Então, desconsiderando perdas de calor e a massa do bloco de 600 gramas, determina a energia total recebida em calorias. Dados: calor específico do gelo, que é o Czinho, a gente conhece como Czinho, 1,5. O da água, 1 caloria por grama grau Celsius. E o calor latente de fusão da água, 80 calorias por grama. E o calor latente de vaporização da água, 540 calorias por grama. Eu vou precisar de tudo isso aí. Eu vou precisar desses dados aí.
O que acontece? Desenhando bloquinho de gelo. Esse bloquinho de gelo ele está a menos 20 graus Celsius. Se ele recebe energia, o que acontece com ele? Ele pode ir ao nível do mar até quantos graus e continuar uma pedrinha de gelo? 0. E aí ocorre uma troca de fase. Passa a virar o quê? A água também é 0 graus Celsius, porque a 0 graus Celsius eu posso ter gelo ou água. Quando a água chega a 0 graus Celsius, que ela não é gelo ainda, eu preciso retirar um pouco mais de energia para transformar numa pedra de gelo a 0 graus Celsius. Então eu posso ter tanto água a 0 graus Celsius como gelo, sólido, a 0 graus. E aí, continua indo aqui, ó. O que vai acontecer? Virou água a 0 graus Celsius. E a água pode ir até quanto ao nível do mar? Sendo água ainda, se eu estou forçando. 100. Estou colocando energia forçando isso. Vai até 100. Chega a 100, o que vai acontecer? Vai mudar de fase. Vai virar vapor. Inicialmente, vapor aqui no caso, vapor a 100 graus Celsius de água. Então significa que eu tenho uma energia para ocorrer isso daqui, sem mudar de fase. Eu preciso de energia para mudar de fase. Eu preciso de energia para levar até 100 sem mudar de fase. E eu preciso de energia para mudar de fase aqui de novo. Então eu tenho as equações, quando é mudança de fase e quando não é. Quando não é mudança de fase, qual é a equação que eu uso? Que macete, memorizaçãozinha da equação. Então eu vou usar o que macete aqui. Aqui, o que vai acontecer? Está mudando de fase, que é a equação que eu uso? Que mole, memorização. Massa do calor latente. Aqui, ela vai aquecer até aqui. Que equação? Que macete. E aqui, ela aqueceu até aqui, o que vai acontecer com ela aqui? Ela vai mudar de fase. Que mole novamente. Que muda de fase. Ah, é verdade. Essa mudança de fase a gente chama de mudança de fase. O L é do quê? Latente. O latente do quê? Os dois são latentes. Um latente de o quê? Fusão e um latente do quê? O L é de latente. Então aqui vai ser o latente do quê? De vaporização. LV. E aqui vai ser o latente do quê? De fusão. Porque aqui está fundindo, derretendo. Bom, agora com esses dados você consegue, hein? É só substituir. Vai substituir aqui a massa. Qual é a massa aqui que ele fala? 600. Essa massa vai ser em todos. 600 aqui, 600 aqui, 600 aqui, 600 aqui. O Czinho aqui é de quem? Czinho qual é? Tem dois Czinhos aí no exercício. O 0,5. Por quê? Porque é o gelo. E o Czinho aqui é qual? É 1,0, que é 1, que é da água. E aqui a variação de temperatura, agora eu tenho que chamar a atenção para vocês. A variação de temperatura vai ser quanto aqui do gelo? 20. Positivo? Sim. Porque vai ter que aumentar 20. De menos 20 até 0, está aumentando 20. É positivo? Agora é só vocês substituírem aí e resolverem. Realizar os cálculos aí. Ô, prof, você vai lançar os exercícios da prova no sala de aula? Pra gente poder resolver em casa? Qual? Esses exercícios assim. Sim. No sala de aula. Estou gravando e aí depois você pode tá. tentar resolver sozinho. Uhum. Daí, se você não conseguir, aí você repõe o vídeo. Eu vou editar esse vídeo. Mas você vai mandar todos os exercícios ou só alguns? Esses aqui, tem alguns que eu já tenho a resolução lá, tem uma lista com eu resolvendo, vocês podem assistir também. Então é isso aí, o que está no Google, o que está lá no Google Sala de Aula, se vocês pegarem desde o início do trimestre e estudar por lá, você a revisão global. Está tudo lá. Tem lista de exercícios, tem resoluções lá, as minhas resoluções tem algumas em forma de vídeo também.
vezes 0,5 vezes a variação de temperatura que vai ser de 20. Então, alguém calculou, deu quanto? Quanto? 6 mil calorias para aquecer essa pedra de gelo. Para o que mole lá, para mudança de fase, 600 vezes 80. Quanto deu? 48 mil, né? O outro macete para aquecer a água é o 600 vezes 1, que é o valor específico da água, vezes 100 graus Celsius, que vai de 0 a 100. Quanto deu isso? 60 mil, né? E o outro, 600 vezes o calor latente de vaporização. 540. Quanto deu isso? 324 mil calorias. Somando tudo isso, porque eu vou ter que somar todas as quantidades de energias aí que foram utilizadas, dá um valor de 438 mil calorias. 1000 aqui, 3 zeros, 1000. Se eu quiser substituir 3 zeros lá, até no Face lá de curtidas, quando dá 1000, é o que lá? Hã? K. K. Quando dá 1000 curtidas lá é K. É 1K, 1000 curtidas. Então significa que eu tiro 3 zeros e vou colocar o quê? 438 o quê? K, cal. Tiro cal. Tudo bem? Então, ali a alternativa ficou do lado. Alternativa 438K cal, quilocalorias. Tudo bem? Tá, esse aqui é uma de equilíbrio. Tá gravando ali? Um objeto de ferro de 200 gramas, né, é colocado em contato com 2 litros de água a 20 graus Celsius ao nível do mar. O probleminha aqui que eu já encontro, que eu já consigo perceber, esses 2 litros de água aqui. Aqui eu estou com litros de água e aqui eu estou com o quê? Gramas. Tudo bem? Então eu já tenho que prestar atenção nessas coisas, né? Deve ter uma transformação aí, né? Esses 2 litros aí não está casando com esses 200 gramas aqui. Não está falando a mesma língua em termos de unidades. A 20 graus Celsius ao nível do mar. Importante, esse é o nível do mar aqui, a gente sempre está comentando sobre isso. Desconsiderando as perdas de energia, qual a temperatura de equilíbrio térmico? Dados: calor específico do ferro, calor específico é o Czinho, sim? Calor específico do ferro, 0,11 caloria por grama grau Celsius. E da água, a gente já conhece, é conhecido, né? 1 caloria por grama grau Celsius. Bom, equilíbrio térmico, quando eu tenho uma mistura, isso vai entrar em equilíbrio térmico, eu tenho que, somando o que um vai ceder e o que o outro vai receber de energia, é igual a zero. Lembra que eu falei dos ovos? Quando eu estou cozinhando os ovos, eu quero que eles resfriem rápido para eu poder descascar. O que eu faço com eles? Eu coloco eles em contato com a água com a temperatura bem menor do que o ovo. O ovo diminui a temperatura e a água vai o quê? Aumentar a temperatura. Então tem uma troca ali, um equilíbrio. Um vai ganhar, né? Um vai ceder e o outro vai receber. Então aqui, quando eu tenho isso, a soma dos dois, né, sem perdas de energia, somando as duas igual a zero. Isso é uma linguagem que vai estar representando equilíbrio. Certo? Então aqui eu vou ter de uma substância, que é a equação do macete,
E aqui eu já coloco temperatura final menos temperatura o quê? Inicial, que é o ΔT. Por quê, professor? Sempre vai ser assim, quando eu tenho equilíbrio, eu quero descobrir uma temperatura final de equilíbrio, eu vou ter uma temperatura inicial. Então eu já coloco isso aqui. Então eu vou querer isso daqui. Temperatura inicial ele já vai apresentar para mim. Mas a outra porção, né? Eu tenho uma porção de ferro com uma porção de água. Então a outra porção vai ser macete também, né? Já coloco aqui também o T final menos T inicial, igual a zero. Agora vamos ver os dados. Aqui eu vou usar para o ferro. Vamos lá. E aqui eu vou usar para quem? Para a água. Então aqui, dados. Ferro. E aqui dados de quem? Para a água. O ferro tem uma massa de quanto? 200 gramas. O Czinho do ferro quanto é? Tem no exercício? Czinho do ferro. Calor específico, né? 0,11. Se ele mudasse de temperatura, eu ia fazer que molho nos dois. Se ele mudasse de fase? Se tivesse mudança de fase aí no meio, eu teria que colocar. Mas não tem mudança de fase aí. Temperatura final eu não sei, que é o que eu vou descobrir. Qual a temperatura final dos dois? Qual a temperatura final dos dois? Porque se você deixar os ovos lá em contato com a água, um tempão, tá? Vai chegar um momento que a temperatura dos ovos e a temperatura da água, o que vai acontecer? Vai ser a mesma, você não tem equilíbrio. A temperatura final dos dois vai ser a mesma. Então eles fazem isso, eles colocam um pedaço de ferro quando eles estão, por exemplo, o cara está fazendo uma solda numa peça de ferro e ele quer encaixar logo lá um motor, alguma coisa, eles colocam em contato com a água lá para ele poder continuar o trabalho dele. Se ele deixar aquela peça de ferro ali no ar ali, depois que ele fez uma solda e tal, o que vai acontecer? Ele vai ter que esperar um tempão para resfriar aquilo lá, para ele poder encaixar lá. Então ele faz isso. São alguns procedimentos na prática que a gente percebe isso daí, o uso disso daí. Temperatura final. Então a temperatura inicial da peça de ferro, quanto é? 140. Mais a massa da água. Agora é que vem o problema aqui que eu já tinha citado isso aqui. A massa da água é quanto? Quanto? 2.000. Porque eu tenho 1 quilo, 1 litro de água, né? Com a densidade de uma caloria por grama de acesso, no caso. Ou a densidade da água de 1 centímetro por metro cúbico, né? Se eu for fazer essa relação, eu tenho que 1 ml de água pegar 1 grama de água. E 1 litro de água são 1.000 ml. O que são 1.000 ml? São 1.000 o quê? Gramas. Sendo a densidade 1. Usando a densidade 1. Então, ó, eu tenho 2.000 gramas de água, vezes qual é o valor específico da água. A gente já conhece, né? Já está trabalhando um tempo com isso. Eu posso colocar um só, não preciso ficar colocando 1,0. Temperatura final de equilíbrio eu não sei, que é o que eu quero descobrir, qual vai ser a temperatura de equilíbrio deles. Menos qual a temperatura inicial da porção de água? 20 graus Celsius. Eu peguei uma água a 20 graus Celsius. Isso tudo igual a zero. Portanto, esse igual a zero aqui, ele tem que ir acompanhando, esse igual a zero tem que ir acompanhando até no final, porque aí eu vou ter que separar o número que tem incógnita de um lado e o número que não tem incógnita do outro. Tudo bem? Então, como é que agora é matemática, né? Agora, 200 vezes 0,11, você multiplica, e aí faz a multiplicação aqui, é chamada distributiva. Você multiplica esse valor aqui e multiplica o TF. Multiplica esse valor aqui e multiplica o 140 também. 200 vezes 0,11 deu quanto? 22? 22 vezes TF. 22 TF. Menos.
Esse 22 agora multiplica o 140 também. 22 vezes 140. Quanto? 3.080. Mais 2.000 vezes 1, 2.000 vezes TF, 2.000 TF. Menos 2.000 vezes 2.000, 2.000 vezes 20. Dá 40.000. Igual a zero, portanto. E agora? Agora eu tenho letras com incógnitas iguais, tipo esse seria um número com x, esse número com x também, se eu fosse analisar. Eu poderia ter colocado x também, se eu quisesse, mas eu não quis colocar x, eu quis colocar TF, né? Deixa TF. Então, se esse número tem TF e esse número tem TF, os números que têm a mesma letra, eles podem ser somados, sim? Quanto dá? 2.000 mais 22. 2.022 o quê? TF. Menos, porque eu tenho menos 3.080 com menos 48.000. Então são duas dívidas. Eu somo essas dívidas e mantenho o sinal. 40, menos 40 com menos 3.080, eu teria menos 43.080, igual a zero. E agora, o que eu faço? Eu não posso somar um número que tem incógnita com um número que não tem incógnita. O que eu faço? Eu isolo. Isolo o número que tem incógnita de um lado e o número que não tem do outro. O que vocês vão fazer aqui? Vou pegar esse número aqui que não tem incógnita e passar para cá. O que acontece com o sinal desse número quando eu passo pelo sinal de igual aqui? Igualdade. Ele troca o sinal, passa a ser positivo. 2022 TF igual 43.080. Que número que eu vou colocar aqui e multiplicar por 2022 para dar 43.080? Eu faço a divisão, né? Para ver isso aí, o valor. O fator de multiplicação vira o fator de divisão aqui, né? Se eu dividir 43.080, eu vou encontrar esse valor que multiplicado por 2022, né? Esse TF aqui, qual vai ser essa temperatura? Divide então. Quanto? 21,3 graus Celsius. 21,3 graus Celsius. Resposta aí. Tudo bem? Isso aqui é outro, né? Com água também, só tem 1 litro ali. Então esse aqui vai ser o mesmo processo, né? Esse 3 aqui, ó, uma porção de água, 300 ml, 100 graus Celsius, é misturada a 1 litro de água, a 20 graus Celsius. Sendo a prática realizada ao nível do mar, sem perda de energia, determina a temperatura da mistura, logo após o equilíbrio térmico. Densidade da água, 1 grama por ml. Então o que você vai fazer nesse exercício? Vou deixar aqui, ó. Vai ser o mesmo processo, só que aqui é o que? Água e água. Duas quantidades de água. Uma porção de água de 300 ml a 100 graus Celsius. Com 1 litro de água a 20 graus Celsius. Essa é a mistura e esse é o novo equilíbrio térmico. Agora, porção de água com porção de água. Mas, agora o processo aqui, análogo ao processo que eu acabei de resolver. Você vai substituir aqui, chamando a atenção para esse 1 litro aqui. O que acontece com esse 1 litro? 1000 ml. Quanto? 1000 ml, que é, aqui ele fala que
1 grama, né, ml, então se é 1000 ml é 1000 gramas. Então o que você vai fazer? Vou pegar a primeira porção aqui, 300 vezes 1 da água é conhecido, né? Ele nem coloca aí no exercício, mas eu tenho na prova isso, né, no outro exercício da prova, se eu tivesse dúvida, eu poderia recorrer a uma outra questão que ele está comentando lá, qual é o calor específico da água. 1 vezes temperatura final, que eu não sei, temperatura inicial da primeira porção, 100, mais a massa da segunda porção, 1000, calor específico 1, temperatura final, não conheço, temperatura inicial dessa porção aí, 20, igual a 0. Aqui multiplicando, 300 vezes 1 vezes TF, 300 TF, menos 300 vezes 1, 300 vezes 100, 30.000, mais 1000 vezes 1 vezes TF, 1000 TF, 1000 vezes 1, 1000 vezes 20, 20.000, igual a 0. Portanto, esse igual a 0 aqui. Mesmo processo, eu tenho um número com incógnita e incógnita, e essas incógnitas são iguais, então eu posso fazer essa soma aqui. 1000 com 300, eu tenho 1300 TF. Menos duas dívidas, uma dívida de 30.000, uma dívida de 20.000. Eu somo e mantenho o sinal. Vai ser menos 50.000, igual a 0. Chegou aqui, eu não posso fazer essa soma de número com incógnita com um número que não tem incógnita. Então, eu vou isolar a minha incógnita. Para isolar, eu trago esse número para o outro lado, ele troca de sinal. E aí está multiplicando, para eu achar o fator de multiplicação, eu uso o quê? A divisão, para descobrir esse fator. Dividido por 1.300. Quanto vai dar isso? Dividido por 13. R$38,46 graus Celsius, é a temperatura de equilíbrio. Deixa eu ver se eu acho as alternativas ali. 38,4. Alternativa 38,4. Deu 38,46. Tudo bem? Quanto falta para terminar a nossa aula? Os termômetros, esse foi fácil ou não? Uma escala arbitrária e apresenta menos 10 graus para o ponto de gelo e 590 graus para o ponto de vapor. A gente desenha uma representação sempre dessa escala. Uma escala E, o ponto de... O que é o E? O E é uma escala que alguém inventou, é o sobrenome de alguma pessoa. E Eduardo fez, colocou grau Z. Celsius fez, colocou grau Celsius. Fahrenheit fez, colocou Fahrenheit. E alguém que inventou. Então, é uma escala que eu não conheço, arbitrária. É menos 10 para o ponto de gelo. Então, aqui eu vou representar a parte de baixo, geralmente, para ponto de gelo, menos 10. E para ponto de vapor, 590. Ao nível do mar. Sendo assim, a alternativa que representa a equação de conversão entre a escala E e a escala Celsius
A Celsius eu tenho que conhecer ela para eu poder montar essa relação. Eu tenho que saber que a escala Celsius, para vapor, o ponto de vapor de Celsius é quanto? 100 ao nível do mar. E gelo Celsius é 0. Isso eu tenho que conhecer. 0. Bom, a equação de conversão, quando a gente monta, é chamada interpolação matemática. Eu quero achar pontos incomuns aqui entre esses valores. Nós chamamos de interpolação matemática. Como é que eu faço? Faço uma diferença entre esses dois pontos, uma fração da diferença entre os dois pontos com esses dois pontos. Uma fração. Então vai ficar E menos 10, esse menos esse, sobre esse menos esse. 590 menos 10. Então essa fração que eu faço. E aí eu vou igualar com o outro. O outro eu vou fazer da mesma maneira. Como é que vai ficar o outro então? C menos quanto? C menos 0 sobre quanto? 100 menos 0. Bom, essa já é uma equação de conversão. Essa já é a equação de conversão. Tá? Exatamente. Mas agora, o que vai acontecer? Eu tenho que simplificar ela, porque eu vou encontrar esses valores lá. 590, eu não estou encontrando 590 lá, sei lá, o 100, tem 100 em algum lugar, até tem 100 lá, tal, mas eu vou ter que simplificar isso aqui, para eu encontrar qual é a relação lá dessas duas aqui. Por exemplo, essa aqui a gente não poderia marcar nunca, né? Porque, olha só, não poderia marcar essa, né? Imagina? Cadê o outro? Cadê o C? Essa aqui eu não poderia marcar nunca, jamais. As outras tudo bem, tem um C, mas essa dali é totalmente boba. 2E na equação, cadê o C? Não existe o C então. Tá, vamos tentar simplificar aqui para ver o que a gente pode fazer. Esse menos com menos dá para a gente ajeitar? Menos com menos? Quando eu tenho menos fora do parênteses, menos aqui, eu faço o chamado de condicional. Mais 10. Aqui também, menos com menos, mais 590, daria para somar já, né? Já dá para somar. Se quiser, já faz a soma ali. Então, vamos ver isso. Tira daqui, já faz jogo de sinal menos com menos mais, 590 mais 10 dá quanto? 600, porque não tem letra aqui, é só número eu posso somar. C menos 0 dá C. 100 menos 0 dá quanto? 100. Opa, já a equação já ficou um pouquinho mais organizadinha. Será que dá para eu simplificar aqui esses denominadores? Sim. Posso dividir os dois por 100, né? Quando eu divido por o mesmo número os denominadores, eu não mudo o valor da equação aqui. Por que eu estou dividindo por 100? Porque mais fácil é. Não tem nenhuma opção por 600. Você tem que fazer isso. Ou eu divido por 2, eu divido, entendeu? Eu divido esse por 2, se eu conseguir, divido esse por 5, esse por 5. Eu consigo perceber que dá para dividir 100, dá para dividir por 100 e dar um número inteiro? Sim. 600 também, dividido por 100 dá um número inteiro? Sim. Então eu já vou lá para frente, eu dou um salto aqui em termos de... Tem professor que quer falar, ó, corta aqui, né? Mas o cortar para o aluno, às vezes, o cortar para o aluno, ele acha que é pegar uma faca e sair cortando. Não é. O cortar é simplificar, é dividir por um mesmo valor. Quando eu corto 2 zeros é porque eu corto 1 zero de um, 1 zero do outro, é porque eu dividi os dois por 10. Quando eu corto 2 zeros de um e 2 zeros do outro, significa que eu dividi os dois por 100. Então, o cortar é o simplificar. Então, como é que vai ficar aqui? E mais 10 sobre 600 dividido por 100 dá quanto? 6. C sobre 100 dividido por 100 dá quanto? 1. Precisaria colocar esse 1 aqui embaixo? Precisaria colocar? Não, né? Então não preciso colocar. Então aqui seria uma equação simplificada ao máximo. Agora basta a gente analisar lá qual a equação que vai ser apresentada lá. Porque eu quero, lá eu estou percebendo que está tudo numa linha só.
Se está tudo numa linha só, eu posso multiplicar esse 6 aqui pelo C, fazendo uma regra de 3. Esse 1 que estava aqui, ó, 1 vezes Z mais 10, dá quanto? Z mais 10. 6 vezes C dá quanto? 6C. Será que tem uma que representa isso? Não? Tem uma C igual a E mais 10. Provavelmente é aquela lá, né? Mas aí ele fez o que lá? Esse 6 está multiplicando, ele passa o quê? Então ele poderia ter ficado aqui mesmo, analisando lá. Só que, aí para eu representar numa linha só, o que eu faço com esse 6 aqui? Fica o E mais 10. Coloco uma barra, que é igual receita lá, quando eu quero numa linha só, meio litro de água. Meio litro, ele quer colocar numa linha só, ele não quer colocar assim. O que ele faz para ficar numa linha só? Ele coloca essa barrinha. Tudo bem? Então, ó, o que ele fez com esse 6 aqui? Tira essa barra daqui, bota ela aqui e coloca 6 aqui. E fica igual o quê? 6. Então, esse é um modelo matemático que eu posso representar também. Então, agora eu encontro a alternativa. Qual é? Alternativa? D. Sim, C igual a E mais 10 dividido por 6. C é igual a E mais 10 dividido por 6. Tudo bem? Qual que está faltando? Acabou, né? Acabou, né? Tá, então tem mais exercícios lá no Google Sala de Aula, inclusive com vídeo, se não me engano, eu resolvendo. Tem o vídeo, você mandou uma revisão lá já, só que não era desse tempo. Tem uma prova que vai ser parecida com essa, que eu vou estar resolvendo também, que eu vou dar de uma outra turma, que eu apliquei numa outra turma, uma prova parecida com essa, e está resolvida em forma de vídeo também, que eu vou estar enviando lá também, tá? Ô, prof, aquela atividade que a gente conseguia fazer várias vezes por causa da recuperação. Maria não está maior. Ah, tá.